Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Intralizando por Aí, o podcast que explora o universo da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Eu sou Milena Faneco e hoje estou falando diretamente daqui do RH Summit para vocês. Ao meu lado eu tenho o Silvino, e o Silvino tem um trabalho tão interessante que eu vou pedir para ele mesmo explicar para vocês. Milena, muito boa tarde, muito obrigado, querido. feliz de estar aqui contigo. Eu também. Então, acho que a apresentação ela vai muito ao encontro daquilo que realmente eu faço dentro da parte de RH, né? Eu sou pesquisador, sou doutor em psicologia, tenho aí toda uma trajetória que vai ao encontro daquilo que as empresas hoje desejam, tentando principalmente aproximar aquilo que o acadêmico pesquisa, desenvolve e aquilo que a gente precisa realmente colocar como prática dentro das organizações. Essa minha trajetória, esse meu mundo aí que eu vivenciei, que eu busquei ao longo da minha vida como um todo, foram em pesquisas que impactam as condições de trabalho, qualidade de vida no trabalho e principalmente com base no esquema onde a psicologia ela me dá sustentação para poder falar da psicossociologia, que hoje está tão em alta por causa da NR1. Isso. Hoje a NR1 ela se torna obrigatória para que todas as empresas consigam ter a noção, a percepção e principalmente consigam fazer um mapeamento desse risco psicossocial, que é algo que eu já venho traçando aí há mais de 15, 16 anos nessa minha trajetória de estudos da academia, onde eu já consigo levar isso para dentro das organizações. E hoje se torna algo muito presencial e muito perceptivo e fica assim a flor da pele para que as empresas realmente consigam fazer esse mapeamento do risco. Muito bom. Então, vamos começar pelo básico aqui. Vamos contar para a galera o que é qualidade de vida no trabalho? Então, é uma pergunta que parece ser fácil responder. Exatamente. Mas que tem uma complexidade muito grande, porque quando eu falo de qualidade de vida no trabalho, a gente para poder olhar sobre o conceito especificamente, a gente leva muito isso para a responsabilidade do trabalhador. Ele tem a sua responsabilidade, ele precisa ter noção sobre o seu cuidado pessoal, sobre a sua percepção da sua saúde mental, as relações que se dão em relação ao processo que ele está envolvido, mas também essa qualidade de vida no trabalho é de responsabilidade também das organizações. Então, são responsabilidades compartilhadas, aonde a gente realmente consegue entender e perceber o que seria a qualidade de vida no trabalho. Ter qualidade de vida no trabalho é você conseguir ter uma percepção de que, quando eu entro hoje para uma porta, quando eu entro para dentro das organizações, seja no trabalho híbrido, seja no presencial, seja no home office, no remoto, hoje qualidade de vida no trabalho é uma responsabilidade compartilhada. Então eu levo aquilo que o Silvino tem enquanto trabalhador com o Silvino do lado profissional. E essa relação hoje, quando eu enxergo esse trabalhador, eu enxergo que ele tem um olhar 360. Então é um olhar muito compartilhado em relação à questão dessas responsabilidades. Então eu tenho a construção desse sujeito dentro daquilo que é de responsabilidade dele, mas a responsabilidade dessas empresas. Hoje o conceito de qualidade de vida no trabalho ele vai muito ao encontro disso. Se a gente para poder pensar, até a década anterior, a gente trazia essa qualidade de vida no trabalho somente como responsabilidade desse sujeito. Hoje, realmente, eu consigo velar e dizer que as empresas também são responsáveis por essa qualidade de vida no trabalho, que é algo que está em alta. Hoje Sim. A gente está vendo uma movimentação muito grande, Sim. Mas que já existe um movimento muito grande para que essa qualidade de vida no trabalho realmente pudesse ser algo exponencial e que fizesse parte realmente do planejamento estratégico das organizações. Muito bom. E tem que estar no planejamento estratégico. Precisa estar. Tem que fazer parte. Para ser sustentável, né? Sim, sustentável, e além de ser sustentável, hoje se torna uma responsabilidade onde vai ter uma lei que descreve o que precisa ser feito para que realmente seja validado, para que isso se torne realmente uma obrigação e não seja algo opcional, já que eu estou falando dessa relação 360. Que um dia a gente possa olhar para isso de uma forma natural, que não precise de leis para regulamentar isso, né? Sim. Para olhar para isso. Deixa eu te fazer uma provocação aqui, né? Eu acho que qualquer um do mundo corporativo aqui já ouviu, mas na copa da minha empresa tem frutas para os colaboradores, né? Na minha sala eu tenho uma área de descompressão, com mesa de sinuca, com uma mesa de ping-pong. Isso não é qualidade de vida no trabalho, certo? Certíssimo. Vamos falar sobre isso, então? Vamos falar, favor. Porque eu tenho uma crítica muito grande em cima disso. Exatamente. Quando a gente pensa nesse espaço de descompressão, quando a gente pensa em mesas de ping-pong, quando a gente pensa em videogames pela empresa,
isso são locais específicos que realmente podem influenciar de maneira pontual. Isso pode fazer com que a sua rotina tenha uma quebra e você consiga ter uma noção melhor da sua produtividade. Porque realmente você vai ter um lugar mesmo de descompressão. Porém, quando a gente fala realmente da qualidade de vida hoje, que deve ser enxergada a partir dessa saúde mental do trabalhador, é algo muito maior. Então, eu preciso falar dessa responsabilidade que é de cada trabalhador, da responsabilidade da empresa e, inclusive, incluir as questões econômicas e sociais que circundam essa responsabilidade. Me dá um exemplo de algumas ações para a gente poder trazer isso para a prática para a nossa audiência. Sim, essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente pensa nessa questão de exemplificação, hoje eu tenho leis e normas que velam e dão ali oportunidade para que as organizações ofereçam formas diferenciadas de trabalho, de contratação do trabalho. Então isso faz com que o contexto da empresa ele não vai ser aquele contexto que a gente tinha de forma tradicional, que é o famoso CLT. Sim. Quando eu tenho as pessoas dentro do modelo CLT, essas pessoas de forma direta têm como responsabilidade institucional e legal a empresa para o trabalhador. Quando começa a entrar com o processo da pejotização, que é essa onda desse movimento onde a gente tem a troca do CPF para o CNPJ, a gente começa a quebrar algumas situações, inclusive que impactam dentro das carreiras, inclusive impactam dentro das culturas, aquilo que a gente fala que a cultura precisa levar enquanto aquele trabalhador que pertence àquela situação, ele sendo um CNPJ, indiretamente ele não vai se enxergar ali como uma pessoa realmente pertencente àquela cultura. E aí a gente está falando de uma pessoa que teoricamente é contratada como terceirizado, que faz parte de um ambiente cultural, onde tem ali valores, incentivos, mas eu estou olhando ele também como empresa. Se essa contratação ela não for assertiva, onde esses valores que essa pessoa terceirizada tem não vai ao encontro dos valores que essa empresa contratante tem, esse fit cultural não vai acontecer. O que normalmente a gente consegue fazer isso dentro dos processos de um CLT. Sim. Num processo de terceirização é muito difícil fazer esse processo. Então, isso hoje é permitido porque temos leis. E aí eu sempre falo que tem dois olhares. Por ter a formação tanto na administração como na psicologia, eu olho muito para o lado do trabalhador, mas eu também consigo fazer o olhar do empresário. O processo ele vai muito ditar qual é a melhor forma de contratação, mas eu preciso mensurar e principalmente pautar qual é a relação melhor entre ganho e benefício. Será que realmente o processo da pejotização é tão importante para uma empresa? Será que eu tenho que olhar somente o custo direto e o indireto que precisa ser mapeado? Então, às vezes, por causa desse movimento que o mercado é muito negligenciado, muitos empresários não param para poder pensar no ganho indireto que eu deixo de ganhar quando eu tenho o CLT. Eu preciso muito de forma estratégica entender, desenhar os cargos para que esse processo ele possa acontecer e ter realmente uma relação que seja benéfica. Você já ganha-ganha, né? Seja ganha-ganha. E esse tipo de contratação ele impacta diretamente nas próprias condições de trabalho. Sim. E aí eu transfiro as responsabilidades para esse CNPJ e tiro desse CNPJ, que é o contratante, para esse contratado. Isso tudo em questões gerenciais, visão estratégica, olhar executivo, é muito bem-vindo. E eu defendo também nesse processo. Porém, eu preciso ter um olhar além desse, que também vai além do estratégico, que é de pensar nas questões que compõem essa pessoa ali enquanto uma empresa terceirizada, para aquilo que a gente conhece hoje de forma básica dentro das organizações, que são os subsistemas básicos de um processo de recursos humanos. Processo de cultura, processo de desenvolvimento de carreira, processo de pertencimento, como que eu trabalho com uma liderança que é terceirizada com outras pessoas que pertencem a outros CNPJs. Isso tudo, quando vai para a prática, a gente não tem o casamento. Então, parece que tudo é muito provisório, né? Sim, é provisório e aí gera-se aquele ausência do vínculo. Exato. Do vínculo institucional mesmo. É do vestir a camisa, né? Sim. Assim, em palavras mais simples, né? Porque eu não posso fazer com que ele vista a camisa porque ele é uma empresa. Exato. E aí como é que eu faço uma empresa vestir a camisa de outra né? empresa. Eu preciso pensar nos valores. Aí quando eu falo, toda vez que eu vou trabalhar com processos de mentorias específicas com outras empresas e com implantações de RH, eu sempre preciso pensar nisso. A contratação que a gente vai fazer é terceirizada? Ok. Identificamos os riscos e os processos que são necessários? Ok. Agora a gente precisa encontrar esse parceiro que tenha valores muito próximos. Que compartilhem os mesmos valores e que tenha um match cultural, porque senão você também não adianta. Não adianta e não vai ter o casamento que a gente espera.
resultado. E aí a gente para poder pensar, se dentro do processo CLT, as questões de qualidade de vida e condições de trabalho já é algo difícil de ser orquestrado, imagina com esse terceiro. Então, o olhar estratégico não pode ser somente no financeiro, que tem que ter, mas ele tem que ter um olhar maior para que eu consiga realmente abarcar as condições de trabalho, a qualidade de vida no trabalho. Agora, quando a gente olha para o CLT, né, e olhando para para o ecossistema completo de RH, que ações práticas que você acha que a gente consegue implementar, né, para trazer essa qualidade de vida? E daí eu vou um pouco além, né? Eu vou falar de qualidade de vida e vou falar de felicidade no trabalho, de bem-estar no trabalho. Sim. Porque as pessoas confundem também saúde mental com bem-estar, que são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Primeiro, a gente precisa pensar realmente nesse novo conceito, nessa visão que eu disse das responsabilidades. Quando eu enxergo quem são os responsáveis, eu consigo fazer um desenho melhor. Ponto. Agora, como que uma empresa consegue implementar isso? Não vai ser por meio da mesa de ping-pong, não vai ser pela câmara de descompressão das pessoas. Sim. Eu preciso criar políticas que vão ao encontro aonde realmente eu vou oferecer para aquele trabalhador uma condição específica. Para que seja sustentável. Seja sustentável e que tenha realmente uma relação. Um exemplo, hoje eu preciso ter um bom plano de cargos e salários, uma pessoa precisa saber aonde ela vai chegar ao longo do tempo estando dentro daquela organização. Como é que funcionam programas de benefícios em relação ao procedimento daquele cargo que está ocupado. As relações interpessoais é algo extremamente muito necessário para que eu possa prover uma qualidade de vida no trabalho. Então, se eu tenho lideranças que não são treinadas, se eu tenho lideranças que não têm ali a capacidade de multiplicar aquilo que a gente tem a noção de qualidade de vida, essas relações vão ser implicadas e não vão ser realmente saudáveis a ponto de gerar isso. Eu preciso enxergar e dar para aquele trabalhador condições físicas do ambiente de forma direta. Sim. Então, isso hoje já é fomentado também por lei para as questões ergonômicas, mas eu preciso também fornecer um ambiente saudável para que ele realmente consiga absorver essa qualidade de vida no trabalho. Por isso que eu digo, igual eu falei no início, o conceito hoje é daquele sujeito que é o trabalhador e a noção da empresa para poder conseguir entender quais são essas duas relações. Aí sim eu consigo realmente falar desse conceito de qualidade de vida. E não adianta sair nas redes sociais, no LinkedIn, de receber prêmios de melhor empresa para se trabalhar se o básico bem feito não está sendo feito dentro de casa. Não. Se eu tenho boas políticas, se eu consigo olhar para esse trabalhador, onde ele consegue enxergar o seu desenvolvimento de carreira, onde ele está no momento que a empresa oferece, até onde ele pode chegar, se o ambiente não fala a linguagem dos valores que foram estabelecidos, está lá na missão, visão e valores colados na parede, se eu não tenho políticas de incentivo para esse trabalhador se desenvolver internamente e externamente, eu não consigo caminhar nisso. E aí chega a NR1 e diz o seguinte, olha, além de você ter essa noção como um todo, você precisa mapear o risco da empresa. E ter um plano de ação, porque também não adianta só mapear, não, né? Aí que está o segredo. Mapear a gente consegue. Lá no doutorado, eu desenvolvi uma ferramenta científica que está validada hoje, onde a gente consegue mensurar as condições de trabalho, a qualidade de vida no trabalho, por meio da visão psicossocial. E aí eu consigo realmente identificar qual é o risco que aquele trabalhador ali está sendo afetado no seu trabalho. Só que essa ferramenta que eu digo, hoje eu consigo te entregar esse risco mapeado, mas eu te entrego também uma análise crítica e estatística dos dados que foram oferecidos. Para você poder partir para ação. Para poder ir para ação. Para eu conseguir mitigar aquilo que foi identificado e para eu conseguir trabalhar com ações futuras para que aquilo não aconteça novamente. Uma pergunta, você tem algum dado estatístico de qual é o risco psicossocial mais comum nas empresas? Então, hoje a ferramenta é quebrada em 4 grandes pilares. Dentro desses 4 grandes pilares, o que mais traz enquanto risco, aquele que está abaixo do esperado, está diretamente relacionado às questões do relacionamento com os pares e com os gestores imediatos. Gente, relações humanas, o básico do básico. O básico do básico, é isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre RH. Então, aquilo que chama mais atenção, principalmente, é a relação entre as pessoas e a relação com a liderança direta. Esse é um dos indicadores mais básicos. Você tem a oportunidade agora de mandar uma mensagem para todos os líderes. Que mensagem você gostaria de mandar? Primeiro, estude, aprenda, execute, entenda que
além do cargo que você ocupa, você está enxergando outras pessoas nessa posição. E aquela percepção que você tem dentro das suas vivências, das suas responsabilidades, não é a mesma daqueles que estão ali sendo seus liderados. Tenha o entendimento, a conexão necessária, enxergue uns aos outros e entenda que são pessoas diferentes. Por meio disso, você consegue, inclusive, mapear os comportamentos para que você tenha munição em mãos para poder fazer que o ambiente seja mais saudável e, principalmente, tenhamos qualidade de vida dentro do trabalho. Isso seria uma dica de forma direta para as questões voltadas a esses líderes que estamos assistindo. Muito bom, porque afinal de contas o bem-estar do colaborador não é responsabilidade de uma área, não é de toda a organização e do próprio colaborador. E questões econômicas e políticas também. Que são cenários externos. Que são cenários externos. Nos afetam diretamente. Tanto a empresa até chegar no nível muito do trabalhador. Bom. Te agradeço muito por estar aqui, muito. Fica o convite para você ir para Campinas conosco, para a gente gravar um podcast mais completo, com mais profundidade. E aproveite aí o restinho do RH Summit. Muito obrigado. Obrigada eu. Que muito bom. Obrigado a todos.